Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês passaram de Páscoa? Tiveram boa Páscoa? Sozinhos, né? Todos reclusos, mas faz parte, né? Então, estamos iniciando mais uma aula da IBD, ainda no sistema online, né? E eu queria convidar agora para a gente iniciar que você estivesse fazendo uma oração, né? Aí na sua casa, dá um pause no vídeo, faz uma oração aí, tá bom? Então, pessoal, amém por todas as orações, né? E vamos dar início à nossa aula. Mas antes, vou passar um pequeno videozinho aí para vocês, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Uma pena, né? Não estamos reunidos numa hora dessa. Poderíamos estar em nossa sala de aula e todo mundo dando a sua opinião, né? Sobre o que acabamos de assistir. Infelizmente, a gente ainda não pode estar reunido. Mas vamos lá. O que acontece no vídeo? Temos um homem numa ilha deserta, tem duas palmeiras, essa ilha está cercada pelo mar, né, por água. De repente ele vê um caixote ali flutuando, ele quer pegar esse caixote, mas tem um tubarão que ele fica com receio de tentar ir pegar o caixote e o tubarão pegar ele. Então ele tem uma brilhante ideia, como que eu chego lá, né, protegido do tubarão? Ora, vou serrar uma palmeira, faço uma ponte, chego, pego o caixote. É o que ele faz, derruba uma palmeira, afinal ele ainda continua com outra palmeira na ilha, né? Chega lá, abre o caixote, o que tem dentro do caixote? Uma rede. E aí, meus amigos? Uma rede precisa de dois apoios. Precisava de duas palmeiras. Ele tinha acabado de matar uma das palmeiras para encontrar o caixote. Ou seja, uma ação precipitada. Uma ação precipitada que todo aquele esforço de cortar a palmeira resultou em nada. Reação inversa do que ele planejava. Tá? Isso vem bem de encontro ao tema da nossa lição de hoje, que é a graça triunfa sobre nossas precipitações. E o que é a precipitação, né? Gente, toda vez que agimos de modo precipitado, de modo impulsivo, né? A chance de que aconteça exatamente o inverso daquilo que nós planejávamos quando tivemos essa ação impulsiva ou precipitada é muito grande. Tá? Assim, e são vários e vários casos. Muitas vezes a gente vê assim, pessoas, como é que eu posso dizer, que são provocadas, são xingadas, e aí uma reação de ira, uma reação impulsiva, uma reação precipitada, às vezes acabam brigando, às vezes acabam presos, às vezes acabam matando e se arrependem, às vezes acabam morrendo, né? Por uma ação precipitada, né? Toda vez que tomamos uma ação, uma atitude precipitada, né, corremos um certo risco. Ou seja, numa estrada, numa rodovia, uma ultrapassagem precipitada, um cálculo mal feito da distância e velocidade do veículo que vem pode resultar numa tragédia. Então a precipitação ela é inimiga, né, do ser humano. A gente sempre tem que parar um pouquinho, pensar, principalmente naqueles momentos que a gente se sente provocado ou que acontece, alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, que provoca a nossa ira. É super importante não tomar ações precipitadas neste momento, de respirar, de raciocinar, para que possa, né, tomar uma ação que seja correta e que tenha o efeito desejado, né? Porque ninguém quer um efeito negativo. E na igreja a gente vê muito disso. Às vezes tá tendo um culto, vem uma pessoa lá, ela levanta a mão, aceita Jesus, e foi uma atitude precipitada, talvez não estivesse preparada, daí no outro dia ela não aparece mais, não vem mais na igreja, né? Infelizmente esse cenário acaba acontecendo. O que diz a palavra de Deus? Lá em Provérbios 19, capítulo 19, versículo 2, diz assim: não é bom
proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Ou seja, ações precipitadas geralmente trazem consequências muito difíceis de serem administradas. E hoje a gente vai estudar, né, sobre um personagem bíblico que tomou uma ação precipitada que teve consequências não só para a vida dele, mas para a vida de outros. O nosso texto base está lá em Juízes, capítulo 11, versículos 29 até o 40. Vamos lá? Abre sua Bíblia aí. Juízes, capítulo 11, dos versículos 29 até o versículo 40. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefeté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou de Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefeté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocaustos. Assim Jefeté foi ao encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefeté. Este os derrotou, desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefeté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele. Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade. Ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantarem em memória da filha de Jefeté, o gileadita. Então, pessoal, essa é a história de Jefeté. Mas antes da gente entrar na parte que nós queremos aqui realmente nos aprofundarmos, que é a parte do voto precipitado que Jefeté fez, que teve implicações tanto para a sua vida quanto para a vida da sua filha, vamos tentar entender um pouquinho do contexto dessa história. Quem era Jefeté e como que ele vivia? Jefeté é filho de Gileade, né? Só que ele é filho de Gileade, de um relacionamento de Gileade com uma prostituta, tá? Então teve o Jefeté. Porém, Gileade era casado, ele tinha uma mulher oficial e tinha outros filhos. Então, Gileade cresceu ali no meio dos seus irmãos, mas sempre foi uma pessoa à margem, né? Por quê? Porque ele não era o filho legítimo daquele casamento. Essas questões, né, têm implicações até hoje, são situações muito complexas para uma família administrar, né? E até hoje a gente vê casos e casos, né, de filhos de outras mulheres em uma família que acabam tendo algum tipo de não sinergia, né, para que isso ocorra também. E lá não ocorreu, não teve sinergia. E o que que aconteceu? Os irmãos de Jefeté, né, expulsaram ele de casa. Expulsaram ele e disseram que ele não teria direito à herança de Gileade. E Jefeté pegou as coisas, não tinha muito o que fazer, né? Pegou as coisas e foi embora. Foi morar numa cidade chamada Tobi. Só que assim, o que, que acontece nessa cidade? Essa cidade era pagã, tinha práticas pagãs. Então Gileade conhecia, né, as práticas de Deus, enquanto ele morou na casa de Gileade. Depois ele saiu e foi viver em meios pagãos. Então, uma pessoa que tinha um conhecimento da palavra, porém foi viver no meio de
pessoas que não conheciam a palavra de Deus e que tinham práticas pagãs. Então começou a ter muita mistura ali de coisas na cabeça de Jefeté. Além das práticas pagãs, era um povo iníquo, né? Um povo que vivia no pecado. E Jefeté começou a ter contato com todos esses tipos de coisas. O que aconteceu? Ele começa a achar isso tudo normal, começa a viver, ali agora é a casa dele, né? E ele começa a interagir com essas pessoas. Em pouco tempo, Jefeté se torna um líder. As pessoas gostam de Jefeté e começam a segui-lo. Ou seja, ele começa a ter um poderio militar até forte. Israel precisava entrar, né, em guerra com os filhos de Amon, certo? E aí os anciões se reúnem, poxa, quem que pode ir nessa guerra? E alguém fala assim, Jefeté. Poxa, mas Jefeté tá morando lá em Tobi e tal. Vamos lá falar com Jefeté. Quando eles chegam e falam com Jefeté, Jefeté, a gente tá precisando fazer uma guerra lá com os filhos de Amon. Pô, você quer ir lutar pela gente? Você quer ser líder, né? Quer levar os teus guerreiros junto? E aí, Jefeté até no início ele fica assim um pouco indeciso se vai ou não vai, dá aquela choramingada para os anciões, fala, poxa, vocês me expulsaram de lá, agora estão querendo que eu volte e vá combater, né, na guerra. Mas assim, esse contato reconectou, né, vamos dizer assim, Jefeté com as coisas de Deus, né? Ele voltou para aquele processo depois de ter passado por todo o pecado lá em Tobi. E Jefeté aceita, né? E aí que vem o nosso texto. E se a gente for ver lá no começo, ele fala assim: então o Espírito Santo veio sobre Jefeté, né? Veio sobre ele. E aí ele, né, começa a ir para a guerra ali e tal, isso no versículo 29, né? E aí quando ele vai lá para o versículo 30, ele faz um. Então no versículo 29 o Espírito Santo veio sobre ele, no versículo 30 ele faz um voto ao Senhor, o tal voto precipitado, né? E aí, mal sabia ele que quando ele retornasse, a primeira pessoa que sairia da casa seria a filha dele. Pior, filha única, né? Ele não tinha outros filhos. Então, assim, foi um voto realmente muito precipitado, porque assim, como é que faz um voto assim, quem sair da minha casa, eu vou sacrificar? Então, assim, a possibilidade de sair alguém que ele realmente gostava lá de dentro era muito grande, né? Então, assim, falou e não pensou nas consequências. Sei lá, talvez ele imaginava que saísse quem? Talvez um escravo, né? Alguns autores acham que poderia ter saído, ele achasse que sairia um escravo, um servo, ou sei lá, alguém que trabalhava para ele, mas não esperava a filha. E, por coincidência, né? Quando a gente volta vencedor de uma guerra, né? Que ficamos, né? Eu vejo assim, quando eu chego em casa, né? Quando eu viajo, fico um tempo fora, quando eu volto, né? As minhas filhas vêm para cima, né? Ah, pai, que saudade. E a filha dele, né? Fez isso ao natural, né? A filha de Jefeté. E aí, né? Ele se arrepende e, e aí ele tem que sacrificar a filha dele. Atitude totalmente precipitada. Mas aí assim, o que acontece, né? Ele se lamenta, ele rasga as suas vestes, que na época era um sinal de arrependimento, de indignação, né? Poxa, por que eu fiz isso? De desespero, né? Mas a filha dele fala: você fez um voto, a gente tem que cumprir, só me deixe ir, né? Chorar a minha virgindade. E ela sai por 2 meses com as amigas delas nas montanhas. E quando ela retorna, né? Aí Jefeté tem que cumprir a promessa que ele fez, o voto que ele fez, né? E isto é extremamente complexo. Porque assim, Jefeté poderia ter desistido do voto? Poderia, mas não o fez, né? Não sabemos se por falta de conhecimento da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus diz assim, olha, não é recomendável que você faça votos, que você faça promessas. Isso não é recomendável. Mas, se fizer, cumpra. Porém, não sei, volto a dizer, não sei se por falta de conhecimento ou não,
Ele fez um voto que é totalmente contra as coisas de Deus. Como que uma pessoa, né? Vamos fazer assim, eu vou. Deus, se eu conseguir essa bênção, eu vou assaltar um banco, eu vou atropelar alguém, que foi o que ele fez, né? Eu vou matar alguém, que isso já é um pecado. Deus abomina, primeiro, Deus abomina sacrifícios humanos. Isso tá lá desde Abraão e de Isaac, Deus já falou isso, isso não era correto. Aí a pessoa pega e vai e promete um ser humano, mesmo que ele não soubesse que seria sua filha, né? Olha só que complicação que ele entrou. O que acontece, né, nos dias de hoje, tá? Existe aí uma vertente que acha que Jefeté colocou a sua filha que o sacrifício seria servir o templo, né? Servir a Deus, e que esse foi o sacrifício que ele não matou a sua filha, né? Não colocou ela em holocausto, como diz ali, né, no versículo. Eu colocaria em holocausto, né? Então, aí vocês me perguntam, e aí, o que aconteceu? Ele matou ou não matou a filha dele? O que aconteceu? Ela foi ou não foi sacrificada? Gente, essa resposta eu vou ter que pedir ajuda, né? Então eu vou chamar um seminarista amigo nosso. Vou dar um toque lá no Lincoln, vamos ver se ele pode nos ajudar. Ô Lincoln, estamos precisando de você aí, garoto. Nos ajuda? Fala, Leandro. O que você quer, cara? Fala aí que eu respondo. Então, Lincoln, a gente estava vindo aqui, a aula estava vindo até bem, até esse momento aqui. Estávamos estudando aqui o voto precipitado de Jefeté, só que aí surgiu uma dúvida aqui. Cara, será que Jefeté realmente sacrificou a sua filha? Será que ele condenou a menina à morte? Ou será que de repente ele achou uma outra saída para que ela não morresse, né? Cara, a gente ficou aqui nessa dúvida e aí a gente precisa da sua ajuda. Você agora que é um seminarista aí vai poder nos esclarecer melhor, né? Nos ajuda nessa aí, Lincoln! Que dúvida boa, hein? Complicado de responder, mas quanto maior a dúvida, maior é o aprendizado, né? Vamos buscar uma resposta, uma possível resposta para essa dúvida. Teria Jefté realmente sacrificado a sua filha? Primeira forma da gente tentar detectar uma resposta possível é ver nas outras traduções bíblicas, né? Nas outras versões, para ver o que cada tradução traz, né? A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz que a filha de Jefté morreu virgem. Daí ela fala lá, né, que depois que ele voltou, né, tal, daí ela pediu, né, deixe que eu vá com as minhas amigas pelos montes e chore durante 2 meses, porque nunca chegarei a ser mãe. O pai deixou que ela fosse por 2 meses, então ela e as suas amigas saíram pelas montanhas, chorando porque ela nunca chegaria a ser mãe. Depois dos 2 meses, ela voltou para o pai, e ele fez o que havia prometido a Deus. Assim ela morreu virgem. Daí veio o costume das mulheres israelitas saírem durante 4 dias todos os anos para chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Aqui na nova tradução de linguagem de hoje, ela morreu virgem, né? Enfim. Na linguagem contemporânea, Bíblia em linguagem contemporânea, daí ela fala lá, que ela pediu, né, para o seu pai, me dê 2 meses para que eu possa ir às montanhas com as minhas amigas, chorar por causa de minha virgindade, já que nunca vou poder me casar. E daí saiu ela e as amigas dela, foram para as montanhas chorando porque ela não ia poder se casar. Depois que ela voltou, ele cumpriu o voto que tinha feito a respeito dela. Ela nunca teve relações com homem algum. Ela nunca teve relações com homem algum. Aqui não informa a morte dela. Informa que ela foi separada, possivelmente, para não ter relações, muito possivelmente para ter uma dedicação total e exclusiva ao serviço e à obra de Deus. Beleza? Outra versão. Esta versão aqui, ó, da Bíblia de Charles Spurgeon, ela traz a nova versão transformadora. E lá está escrito assim, ó, a partir do versículo 37. Ela pede, né, para o seu pai: primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem.
Pode ir, disse Jefté. Ela foi, ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Aqui não informa quando que foi a morte. É outra coisa que a gente detecta no texto, né? Quando que foi a morte? Não informa. Ela fala que ela morreria virgem, e ela também fala que, essa versão, que ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Dá uma impressão como se tivesse sido naquele momento, mas não necessariamente. E daí nessa Bíblia aqui de Charles Spurgeon, ele traz um comentário sobre a situação. Isso é muito legal. Daí ele fala, né, que havia boas razões para voltar atrás, no caso de Jefté. Ele tinha feito um voto precipitado, muito melhor quebrar o voto do que mantê-lo. Se um homem faz um voto para cometer um crime, seu voto é por si só um pecado, e o cumprimento desse voto será duplamente pecaminoso. Se o voto de um homem de fazer algo tornou necessário e certo que ele o cumpra, então toda a lei moral poderia ser suspensa pelo simples ato de se fazer um voto, pois um homem poderia fazer o voto de roubar, cometer adultério ou assassinar, e depois dizer: estava certo em realizar todos esses atos porque prometi cumpri-los, né? Em aspas. Evidentemente, isso é um absurdo, e admitir tal princípio seria destruir toda a moralidade. Primeiramente, você não tem o direito de fazer o que é errado. Em segundo lugar, sua promessa que é errada em si mesma não pode fazer de um ato criminoso um ato correto. Se você estiver sob o jugo de um voto precipitado, não deve ousar mantê-lo. Deve ir diante de Deus e se arrepender de ter feito um voto que envolve pecado. Se mantiver o voto pecaminoso, isso acrescenta pecado ao pecado. Mas, alguém pode perguntar, né? Não seria pecado quebrar o meu voto? Respondo: cometeu grande pecado ao fazê-lo e provavelmente haverá algum pecado relacionado com a sua quebra, pois poucas ações humanas são perfeitas, mas manter seu voto mau certamente seria pecado. Você não deve cometer o pecado maior para evitar um pecado menor, que talvez esteja envolvido na violação de sua falsa promessa. Creio que teria sido bom se Jefté, embora tivesse aberto a sua boca diante de Deus, tivesse voltado atrás quando envolveu, como penso que envolveu, uma necessidade tão terrível quanto a de sacrificar sua única e inocente filha. O fato de ter jurado fazê-lo não o tornou certo. Foi tão errado quanto. Se ele realmente a matou, foi uma ação horrível. Dramatize-o ou disfarce-o como quiser. Ele não tinha o direito de fazer essa promessa perigosa. Ele tinha ainda muito menos direito de realizá-la depois de tê-la feito, caso o voto levasse a tão terríveis consequências. Então, ele meio que indica como se tivesse tido realmente a morte da filha de Jefté, né? O que a gente entende com esse texto, né? Realmente é uma dúvida bem complicada, e das duas possibilidades. A primeira, se ele não sacrificou, houve uma possibilidade, e ele fez um juramento que realmente complicado, que poderia trazer-lhe sérias consequências. Se ele realmente fez esse sacrifício, mais complicado ainda, porque ensinamento da palavra de Deus em Deuteronômio, lá em alguns textos, que o cristão na época não poderia sacrificar seus filhos. Tem algumas citações bíblicas lá, de acordo também com a nossa Bíblia de Estudo de Genebra. Citação de Deuteronômio 12:31, 18:10 e Salmos 106, 37 e 38. Algumas citações, se você quiser, abra lá depois, para entender que era uma orientação bíblica quanto aos cristãos, quanto à prática dos cristãos, né, para evitar que os cristãos cometessem tal sacrifício horrendo. O que a gente entende de uma forma principal é que o propósito de Deus ele é soberano, e Deus é soberano. A sua vontade é maravilhosa, e Deus sempre será amor. Durante esse período de pandemia, né, do coronavírus, a gente sempre fica preocupado, né? Será que nos contaminaríamos? Será que os nossos parentes pegarão essa doença? Se eles pegarem, é da vontade do Senhor. Se nós pegarmos, é da vontade do Senhor. Não que queiramos isso, mas pode ser que próximos a nós, ou até mesmo nós, morramos, não necessariamente nessa doença, mas em qualquer outro momento complicado de se entender assim, perante os olhos do ser humano, né? O ser humano ele sempre vai pensar assim, pô, mas Deus pode ser tão maldoso, né, de colocar um coronavírus assim no mundo e
fazer com que as pessoas morram de uma forma tão trágica, né? Ou conforme a gente falou, né, na outra aula da escola dominical, tantas tragédias que aconteceram na história da humanidade, né? Tantas pessoas que morreram. Deus quis que essas pessoas morressem? Deus não quer que as pessoas morram, mas é do propósito de Deus que as pessoas morram. Pode ser que as pessoas tenham que morrer, próximas a nós ou não, para que nós aprendamos, para que nós entendamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é maravilhosa. A gente tem que se voltar mais uma vez a Deus. A gente tem que honrá-lo e glorificá-lo. E muitos ao redor vão aprender a voltar os seus olhos para Deus perante todos esses problemas, esses sofrimentos e essas tragédias, conforme a gente falou naquela aula de escola dominical. E quando a gente questiona se foi certo um sacrifício da filha de Jefté, ou se é certo esses sacrifícios acontecerem, esses sofrimentos, essas tragédias, lembra que eu falei lá na aula sobre rebeldia, que a graça triunfava sobre a rebeldia? Quando nós questionamos Deus da sua vontade, se é certo ou não que aconteça alguma coisa de acordo com o que tem acontecido, nós nos assemelhamos àqueles que questionaram Jesus quando ele estava pregando, quando perguntaram, será que sai alguma coisa boa de Nazaré? Não podemos questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, é maravilhosa e temos que continuar aprendendo com a sua vontade. Com o coronavírus, com qualquer sofrimento, com qualquer tragédia, com qualquer problema que tivermos na nossa vida. Amém? Espero ter respondido e contribuído para a sua aula, meu irmão. Deus abençoe. Abraço a todos. Lincoln, muito obrigado por suas explicações, meu amigo. Então, pessoal, o Lincoln nos trouxe explicações aqui, né? Teorias aqui de dois lados, né? De estudiosos que se dedicam ao estudo da palavra, sendo que um lado está falando sim, ela foi sacrificada, o outro lado está dizendo não, ela foi entregue ao serviço eclesiástico, este foi o sacrifício, e ela, né, ficou virgem, não teve filhos e Jefté não teve descendência. Eu vou dar a minha opinião, tá? O que eu acho sobre esse assunto, né? Eu acho o seguinte: a Bíblia, ela não diz claramente que ela foi entregue a esse serviço eclesiástico, né? O serviço de dedicação ao trabalho, né? Na casa de Deus. E creio também que a Bíblia foi inspirada, né? Foi inspirada por Deus, né? Deus inspirou os homens, né? Os autores da Bíblia. E creio também que se Deus quisesse que nós tivéssemos esse entendimento, isso estaria lá, né? Estaria de forma assim, e no final, então, Jefté cumpriu a sua palavra, entregou ela ao serviço eclesiástico, né? E assim viveu a filha de Jefté por muitos anos, se dedicando aos serviços, né, para a casa do Senhor. Mas não é isso. Deus não colocou essa frase. Então, ele não quis que entendêssemos dessa forma, e eu acho que sim, ela foi sacrificada porque é o que tudo leva a crer. Até isso explica, né, a indignação de Jefté quando vê ela, que ele rasga as vestes, né? Porque todo esse desespero, né? Essa angústia, né? Se ele fosse entregar ela para que vivesse, né, em dedicação ao serviço, afinal, ele ainda ia poder ter contato com ela e tudo mais. Mas vamos seguir adiante. Eu acho que, como o Lincoln disse, né, a morte faz parte, né, da vida, né? Não há vida se no fim não há morte enquanto nós somos terrenos. Claro que teremos vida eterna, né, com Deus, com Cristo, né? Mas assim, a Bíblia, nós temos que entender que muitas vezes a Bíblia não é um conto de fadas, não é aquela historinha, não é uma comédia romântica. Eu talvez gostaria que não tivesse essa parte triste, né, do sacrifício da menina. Mas quem sou eu para julgar, né? Isso é a minha vontade, nós temos que entender a vontade de Deus, como o Lincoln falou, né? E a Bíblia, muitas vezes, ela traz sofrimento. O que acontece é que a gente não olha profundamente esses sofrimentos, né? É só a gente pegar o que sofreu Jó, a gente pegar o que Cristo sofreu, né? Um pouco antes de ser crucificado, não só dor, mas humilhação, né? Então, o sofrimento faz parte, né? Claro que no final, vamos sim ter um final feliz, né? Uma vida gloriosa na presença de Cristo, né? Lá no céu. Mas, até lá, a gente tem que compreender, né, que aqui na Terra, infelizmente, a gente vai passar por alguns sofrimentos.
a base aqui do nosso estudo não é se a menina morreu ou não morreu, e sim o voto precipitado de Jefeté. Que essa precipitação dele, né, nos causa essa discussão, né, que quase que chega a ser paralela ao assunto principal, né, que é a precipitação, mas que é fundamental para a gente entender que como a precipitação pode trazer muita dor, né, para a nossa vida. Então sempre é bom a gente ter calma, paciência, né, e entender, né, que assim a gente tem essas atitudes, mas que no final é a graça de Deus que vai prevalecer. Vejam bem, Jefeté, se ele não era realmente um escolhido de Deus, né, por todas as falhas que ele teve, né, no começo, ok, ele, né, sofreu, né, na mão da família, mas depois ele foi andar com homens ímpios, né, andou no meio do pecado, e até lá ele adquiriu essas práticas de sacrifício humano, né, que não são bem vistas por Deus, que a cabeça dele até se confundiu, e na precipitação ele fez isso, talvez assim no momento de descuido, ele, né, vou oferecer alguém em sacrifício se eu voltar vitorioso, e depois ele deve ter pensado, poxa, mas acho que isso está errado, né? Mas assim, a graça de Deus triunfa, né? Sobre essa precipitação, triunfou sobre a vida dele, né? E tanto é que ele virou um personagem da Bíblia, um personagem histórico. Bom, a graça realmente triunfa, às vezes, sobre o nosso pecado e sobre as nossas precipitações, né? E Jefeté é um exemplo disso, porque se a gente olhar lá em Hebreus, já no Novo Testamento, tá? Capítulo 11, versículo 32, tá? Tá escrito assim: "E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas." Então a gente pode ver aqui que Jefeté, né, mesmo com todas as falhas, com todos os seus pecados, né, porque ele poderia ter voltado atrás, assim como o Lincoln falou ali, explicou para nós, ele poderia ter voltado atrás nesse voto, né, mesmo assim, ele é reconhecido, né, e teve seu nome, né, mais à frente citado, né, no meio de homens importantes também para a Bíblia, né? Importantes também para a história cristã. A graça de Deus, né? Ela triunfa sobre o nosso pecado, ela triunfa sobre a nossa precipitação. E assim foi também com Jefeté, né? Somos sim seres humanos falhos, a gente tem que reconhecer que qualquer ser humano vai errar, né? A gente vê pastores erram, líderes de outras religiões erram também, né? Mas assim, estar debaixo da graça de Deus é fundamental. Nada é feito pelos nossos méritos ou por nossas obras. E essa graça triunfar sobre isso é que nos faz nos colocar no nosso lugar de dependência a Deus. Olha só que legal que é, né? Jefeté errou feio, errou porque foi precipitado no seu voto, errou porque levou adiante, né, essa precipitação. O Lincoln mesmo nos explicou que ele poderia ter voltado atrás no seu voto, mas mesmo assim ele continuou adiante. Mas a graça de Deus triunfou sobre a vida de Jefeté. Tanto é que ele é lembrado, né, como um personagem bíblico importante. Se a gente for em Hebreus, lá já no Novo Testamento, né, Hebreus, capítulo 11, versículo 32, está escrito assim, ó: "E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e dos profetas." Veja que mesmo assim, mesmo com seus erros, né, Jefeté é lembrado como uma pessoa importante, né, na Bíblia. A vida de Jefeté é um exemplo de como Deus usa as nossas falhas, usa os nossos caminhos errados, usa as nossas más decisões, usa a nossa precipitação para mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos dependentes de Deus. E isso é porque nós somos pecadores. Toda vez
que a gente deixa de confiar em Deus, que a gente deixa de consultar a Deus, que nós começamos a tomar decisões precipitadas ou decisões embasadas na nossa sabedoria, na nossa confiança, a gente começa a dizer assim: ah, eu consigo caminhar sem Deus, ah, eu consigo fazer essas coisas assim. Gente, não é assim que funciona. Precisamos, em todo momento, ser dependentes de Deus. Todas as nossas escolhas devem estar colocadas diante da sabedoria de Deus. Devemos pedir para que Deus nos oriente nos nossos caminhos. Se fizermos isso, não teremos decisões precipitadas. Muito pelo contrário, teremos decisões sábias, né, embasadas na graça de Deus. Né? E sempre lembrando, somos pecadores, somos falhos, somos limitados, tá? E nada supera o conhecimento de Deus e a vontade de Deus. Então, na nossa próxima decisão, vamos colocar isso diante de Deus. Na próxima vez que ficarmos irados, em vez de retrucarmos, vamos pedir a sabedoria, vamos respirar um pouco e ver o que a palavra de Deus tem para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um bom domingo a todos e até a próxima.